Feito então os 3 bloquinhos vazios e os 19 pontos altos, me sobraram aqui 3 pontos altos de base. E assim eu finalizei a quarta carreirinha. Para a quinta carreirinha, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Então, aqui eu pulei o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sobre o 7º ponto alto de base, vou subir 3 correntinhas para fazer um ponto alto. Em seguida, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Então, aqui eu repeti 13 pontos altos de base, mas eu preciso de 22 pontos altos. Então, o que é que eu vou fazer? Sobre esses 3 bloquinhos vazios, vou fazer 3 bloquinhos cheios, substituindo as correntinhas por pontos altos e repetindo o ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, assim eu vou ter os 22 pontos altos que eu preciso. Feito então os 22 pontos altos, vou fazer agora um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Aí, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio de base, repetindo então os pontos altos. E fazendo outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Assim. Em seguida, vou fazer 5 bloquinhos vazios. O primeiro vou fazer sobre esse bloquinho cheio de base. Aí, vou repetir os 3 bloquinhos vazios de base. E vou fazer o 5º bloquinho sobre o próximo bloquinho cheio. Assim. Aí, então, novamente, vou fazer 2 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio. Vou repetir 3 pontos altos de base para fazer o segundo bloquinho. Aí, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo, aliás, um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio de base. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos cheios sobre esses 3 bloquinhos vazios de base, da mesma forma que fiz aqui. E vou repetir 13 pontos altos de base. Desses 19 pontos altos, vou repetir 13, os primeiros 13. Vão me sobrar 3 pontos altos, aliás, vão me sobrar 6 pontos altos de base, da mesma forma que eu fiz aqui. Aqui eu pulei 6, repeti 13 de base e fiz 3 bloquinhos cheios. Da mesma forma, vou fazer 3 bloquinhos cheios, repetir 13 de base e vão me sobrar 6 pontos altos. Então, aqui eu finalizei a quinta carreirinha com 22 pontos altos. Você conta aí, se tiver 22 pontos altos e 6 sobrando, é porque deu certo a carreirinha. Para a sexta carreirinha, vou iniciar então com 3 pontos baixíssimos até chegar no 4º ponto alto de base. Chegado aqui no 4º ponto alto de base, vou subir 3 correntinhas e vou repetir 16, aliás, vou repetir 15, porque o primeiro eu já repeti. Então, vou repetir aqui mais 15 pontos altos, sendo que eu vou precisar de 16 pontos altos feitos.
Então, aqui eu repeti 16 pontos altos de base. Aqui no início eu pulei 3 pontos altos e repeti os próximos 16. Aí me sobraram 3 pontos altos de base. Sobre eles, vou fazer um bloquinho vazio. Assim. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer 9 bloquinhos vazios. Os dois primeiros sobre esses dois bloquinhos cheios de base. E vou repetir os 5 bloquinhos vazios de base. Aqui eu tenho 7 bloquinhos vazios feitos. Vou fazer mais 2 bloquinhos vazios sobre esses dois bloquinhos cheios, fazendo assim os 9 bloquinhos vazios que eu preciso. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. E assim como eu fiz aqui no início da carreirinha, vou repetir 16, aliás, 15 pontos altos, porque o primeiro eu já repeti aqui, já está repetido. Então, vou repetir 15 pontos altos, ficando assim com 16 pontos altos feitos. Vão me sobrar 3 pontos altos aqui de base no final. Então, aqui eu finalizei a sexta carreirinha com 16 pontos altos feitos. Aqui me sobraram 3 pontos altos de base. Aí, eu finalizei essa sexta carreirinha. Para a sétima carreirinha, vou iniciar com 9 correntinhas. Em seguida, vou contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base e vou ficar dessa forma com 6 pontos altos feitos. Então, aqui eu tenho 6 pontos altos feitos. O sétimo ponto alto eu faço repetindo o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Aqui eu fiz 2 bloquinhos cheios. Agora, vou repetir 13 pontos altos de base, ficando dessa forma com 19 pontos altos. Feito então os 19 pontos altos, repeti 13 de base, aliás, repeti 14, porque esse sétimo ponto alto eu fiz nesse último ponto alto aqui. Então, repeti 14 de base e fiz 6 nas correntinhas. Após fazer esses 19 pontos altos, vou fazer então um bloquinho vazio sobre esses 3 pontos altos que sobraram. Aí, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. E vou repetir o outro bloquinho cheio de base. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos cheios.
Agora, vou fazer 9 bloquinhos vazios, repetindo os 9 bloquinhos vazios de base. Aí, eu vou repetir esse bloquinho cheio aqui também. E vou fazer outro bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Então, vou fazer 9 bloquinhos vazios e 2 bloquinhos cheios. Após repetir os 9 bloquinhos vazios e fazer os 2 bloquinhos cheios aqui, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 13 pontos altos feitos, mas eu preciso de 19. Então, para fazer esses 6 pontos altos aqui para fora, eu vou fazer 6 pontos altos duplos. Então, vou dar 2 voltas na agulha. No pezinho do último ponto alto que fiz, eu vou introduzir a agulha e vou puxar. Aí, eu passo 1, 2, 3 vezes. Aqui eu já fiz um ponto alto duplo. Novamente, vou dar 2 voltas na agulha, no pezinho do último ponto alto que fiz. Vou introduzir a agulha e puxar, vou passar 1, 2, 3 vezes. E assim eu vou fazer até ter os 6 pontos altos que eu preciso. Então, aqui eu finalizei essa 7ª carreirinha com 19 pontos altos. Agora, para a 8ª carreirinha, vou iniciar com 5 correntinhas. Aí, vou voltar lá na penúltima correntinha e subir um ponto alto. Vou voltar na última correntinha e subir um ponto alto, ficando dessa forma com 3 pontos altos feitos. E em seguida, vou repetir 16 pontos altos de base, para ficar assim com 19 pontos altos no total. Então, aqui eu tenho 19 pontos altos feitos. Eu fiz 3, depois eu repeti 16 pontos altos de base. Agora, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o restante desses pontos altos que sobraram. No caso, esses 3. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio de base. Vou repetir os outros 3 de base. E vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Então, aqui eu tenho 5 bloquinhos cheios feitos, que são 13 pontos altos. Em seguida, vou repetir 7 bloquinhos vazios de base. Após fazer os 7 bloquinhos vazios de base, me sobrou um bloquinho vazio. Vou fazer, então, um bloquinho cheio sobre ele e vou repetir os outros 3 bloquinhos cheios de base. Em seguida, vou fazer mais um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, ficando dessa forma com 13 pontos altos feitos, que dão 5 bloquinhos cheios. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base.
e vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Então, aqui eu fiz 16 pontos altos, que eu repeti 16 pontos altos de base, mas eu preciso de 19. Então, novamente, vou fazer 3 pontos altos duplos no final dessa carreirinha, para fazer assim os 19 pontos altos que eu preciso. Como eu já ensinei a vocês, dou 2 voltas na agulha, passo 3 vezes de 2 em 2 laçadas, até fazer o ponto alto duplo. Então, aqui eu finalizei essa carreirinha de número 8 com 19 pontos altos. Para a carreirinha de número 9, eu vou iniciar repetindo os primeiros 16 pontos altos. Aqui no final vão me sobrar 3 pontos altos de base. Então, vou fazer aqui um ponto baixo e 2 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Agora, eu vou repetir os outros 15. Prontinho, então aqui eu tenho 16 pontos altos repetidos, me sobraram 3 pontos altos de base. Vou fazer um bloquinho vazio sobre esses 3 pontos altos que sobraram. Vou fazer outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio e vou repetir os 5 pontos altos, aliás, os 5 bloquinhos cheios de base, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu repeti os 13 pontos altos de base. Vou fazer mais um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 16 pontos altos feitos. Em seguida, repito 5 bloquinhos vazios de base. Repetido então os 5 bloquinhos vazios de base, me sobrou um bloquinho vazio, vou fazer um bloquinho cheio sobre ele. Em seguida, vou repetir os próximos 13 pontos altos de base, ficando dessa forma com 16 pontos altos. Feito então os 16 pontos altos, repetido aqui os 13 de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho vazio e outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, ficando assim com 16 pontos altos. Aqui eu já repeti um, vou repetir agora os outros 15. Então, aqui eu finalizei a nona carreirinha com 16 pontos altos repetidos. Agora, para a carreirinha de número 10, eu vou repetir os 10 primeiros pontos altos. Então, vou fazer aqui, sobre o primeiro ponto alto de base, um ponto baixo e 2 correntinhas. Em seguida, vou repetir os outros 9 pontos altos. Feito então os 10 pontos altos de base que eu repeti da carreirinha anterior, vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre os próximos 2 bloquinhos cheios que sobraram.
Em seguida, vou repetir os outros dois bloquinhos vazios de base, ficando dessa forma com 4 bloquinhos vazios. Assim. E aí, eu vou repetir os próximos 16, aliás, os próximos 15 pontos altos, porque o primeiro eu já repeti. Então, vou repetir mais uma vez esses pontos altos aqui, de base, ficando com um total de 16 pontos altos repetidos. Repetido então os 16 pontos altos de base, agora vou repetir os 5 bloquinhos vazios e novamente vou repetir os 16 pontos altos de base. Como é a parte de repetição, eu vou cortar essa parte do vídeo que é pra gente economizar em tempo de vídeo. Então, aqui eu repeti os 5 bloquinhos vazios de base e os 16 pontos altos. Agora, vou repetir esses dois bloquinhos vazios. E vou fazer mais 2 bloquinhos vazios sobre os próximos 2 bloquinhos cheios de base. Ficando dessa forma com 4 bloquinhos vazios. Em seguida, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Repetido então os 10 pontos altos de base, eu finalizei a carreirinha de número 10. Agora, para a carreirinha de número 11, vou iniciar repetindo os primeiros 7 pontos altos de base. Então, sobre o primeiro ponto alto de base, vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Em seguida, vou repetir os outros 6 pontos altos de base. Repetido então os 7 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre esses 3 pontos altos que sobraram e vou repetir os outros 4 bloquinhos vazios de base. Feito então os 5 bloquinhos vazios, vou novamente repetir os 16 pontos altos de base. Repetido então os 16 pontos altos de base, vou fazer mais um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, ficando dessa forma com 19 pontos altos feitos. Em seguida, vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios. Aí, vai me sobrar um bloquinho cheio, aliás, um bloquinho vazio, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre ele. Assim. Aí, agora, vou repetir novamente os 16 pontos altos de base, ficando dessa forma com 19 pontos altos feitos. E vou repetir os próximos 4 bloquinhos vazios de base. Feito então os 19 pontos altos de base, repetidos 4 bloquinhos vazios, vou fazer mais um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir o restante dos pontos altos, ficando dessa forma com 7 pontos altos no total.
Então, após repetir esses 7 pontos altos de base, eu finalizei a carreirinha de número 11. Para a carreirinha de número 12, vou iniciar repetindo os mesmos 7 pontos altos de base e vou repetir os primeiros 4 bloquinhos vazios. Após repetir os 7 pontos altos e os primeiros 4 bloquinhos vazios, vou fazer sobre o quinto bloquinho vazio um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir os próximos 19 pontos altos de base, ficando dessa forma com 22 pontos altos feitos. Então, aqui eu tenho 22 pontos altos feitos. Agora, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, acrescentando dessa forma mais 3 pontos altos e ficando com um total de 25 pontos altos no total. Então, eu repeti 19 de base e acrescentei 6 pontos altos, sendo um bloquinho cheio aqui e o outro aqui no final. Agora, eu vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou fazer novamente outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. E vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Contando com esses aqui, vou ficar com 22 pontos altos. Eu vou repetir 19 de base, e aí aqui eu fiz 3. Então, vou ficar com 22 pontos altos feitos. Feito, então, os 22 pontos altos, vou fazer mais um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E assim eu vou ficar com um total de 25 pontos altos feitos. Agora, eu vou, assim como no começo dessa carreirinha, vou repetir os 4 bloquinhos vazios e os 7 pontos altos de base. Como a carreirinha é praticamente de repetição, eu vou cortar aqui o vídeo, vou voltar com a carreirinha já finalizada.